Oi, gente! Tudo certo com vocês? Tô aqui sentada na frente da estante depois de muito tempo sem gravar sentada aqui. O último vídeo do canal foi arrumando a estante e já faz um tempinho também que eu gravei ele, então hoje eu vou me sentar aqui nesse maior climinha de outono gostoso para falar sobre algumas histórias, alguns livros que me lembram esse clima todo de outono, essa vibe mais tons pastéis, marrom, mais melancolia, mais amor, mais romance, mais sustinhos, que são basicamente essas as coisas que o outono me faz lembrar. E agora que a gente tá nesse climinha, eu tô com muita vontade de falar sobre isso e de ler mais histórias que me lembrem o outono, então eu vim falar sobre isso aqui no canal com vocês hoje. Mas antes de começar, né, gente, como de praxe, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem muito aqui embaixo quais são os livros que fazem vocês lembrarem do outono. Comentem aqui também quais desses livros vocês já leram, e se inscrevam, ativem o sininho, enfim, e acompanhem também o Crialité nas outras redes sociais, que eu tô muito ativa por lá, tem vídeo todo dia no Instagram e no TikTok, então os links estão na descrição do vídeo, e espero vocês por lá também. Vamos começar, porque eu tenho algumas histórias que eu tô muito afim de conversar com vocês sobre elas. Pra começar aqui então, pessoal, geralmente quando eu penso em outono e livros, me vem uma pessoa, uma autora em específica, que é a Alice Oseman. E também me vem uma outra história logo depois de pensar na Alice Oseman, que é Heartstopper, né? Não tinha como Heartstopper ficar fora da lista. Heartstopper tá em altíssima agora. Pra quem não tá sabendo, vai sair uma série de Heartstopper pela Netflix, que vai contar a história aí do Nick e do Charlie, que são colegas, eles estudam ali numa escola só pra meninos, só que o Charlie tá muito afim do Nick, mas por conta de muitas coisas que acontecem ali na escola dele, é uma escola só pra meninos, e o Charlie é assumidamente gay, ele sofre muito bullying, ele passa por muitas coisas, inclusive ele passa por um relacionamento abusivo, então tem toda essa complexidade do personagem, e isso também acaba afetando a relação dele. Ele não sabe muito bem qual é a do Nick, se o Nick quer só ser amigo dele, e é isso que a gente vai acompanhar aqui. Eu acho que a vibe da história da Alice Oseman, ela traz muito isso. Na verdade, todas as histórias dela que eu já li, Rádio Silêncio, Sem Amor, mas eu resolvi falar de Heartstopper, que é uma história assim que tem o meu coração por completo. Eu li o primeiro e o segundo volume, o terceiro já saiu aqui no Brasil pela editora seguinte, mas eu não consegui comprar ele ainda, então assim que eu conseguir comprar eu vou estar lendo, e quero muito ler nesse período de outono aqui agora, porque eu acho que a história tem tudo a ver. O traço, as cores pastéis, o tom da narrativa que é mais assim, esse verdinho, claro, eu acho que muito combina com essa época, e ele traz assim uma sensação de pertencimento. Pelo menos pra mim, essa história traz a sensação de que eu pertenço àquele lugar, de que a autora me acolhe. Essa sensação de acolhimento é algo muito presente pra mim no outono, assim, de estar acolhido, de estar seguro, de estar abraçado. Então eu acho que esse sentimento também é algo muito presente nas histórias que eu considero que me lembram o outono. Alice Oseman não tinha como ficar de fora dessa lista. Heartstopper, inclusive, é uma história que eu amo muito, já falei muito sobre ela pra vocês aqui no canal. Tô falando mais um pouquinho agora, mas tem vídeo lendo, tem vlog, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser conferir, vou deixar nos cards também. Mas Heartstopper faz parte da minha história, gente, faz parte da minha construção como leitora também, porque eu acho que a Alice Oseman conversa demais comigo e ela traz sentimentos que eu gosto de sentir, ela traz diversidade nas histórias dela, ela traz cuidado nessa diversidade, ela traz assuntos muito pertinentes à adolescência, não somente nessa história aqui, mas muitas coisas que eu gostaria de ter lido lá com meus 16, 17 anos, talvez até antes. Sem Amor é um exemplo disso, é uma história que com toda certeza eu queria ter lido lá na época que eu era adolescente, que eu tinha meus 15, 16 anos, seria muito importante pra mim se eu tivesse lido essa história e conhecido ela. Mas enfim, gente, Alice Oseman é muito importante na minha jornada de autoaceitação como uma pessoa bissexual. Com certeza os personagens aqui dessa história me ajudaram muito com isso, não só esses personagens aqui, mas em Rádio Silêncio também. Então acho que a autora é essencial pra mim nessa jornada, ela conversa muito comigo, eu sinto que ela escreve pra mim de tanto que ela fala e dialoga com o que eu gosto de sentir. Então eu adoro os livros da Alice Oseman, principalmente Heartstopper, por isso que tá aqui nessa listinha. Eu percebi que esse climinha de outono também me lembra muito histórias em quadrinhos, né? Então eu vou falar outra pra vocês aqui também, além de Heartstopper, que me tocou muito. Faz muitos anos que eu li essa história, muitos anos mesmo, acho que foi 2019. Eu li ela antes mesmo de eu ter criado o canal, então por isso que eu não falei tanto sobre ela aqui. E agora eu achei uma brechinha pra gente conversar sobre Frances, de Loputin. Frances também é uma HQ cheia de simbolismos, cheia de complexidade, de conversa, de uma mensagem muito bacana pra gente também. Aqui a gente vai acompanhar a Melina,
que ela é uma bruxa, mas essa vida e as coisas que ela tem que fazer como bruxa não é uma coisa que combina muito com ela. Ela é mais festeira, mais divertida. E na verdade aqui quando a gente começa a história a gente descobre que ela tá prestes a participar de um duelo pra saber quem vai ser a próxima sacerdotisa, mas que ela não se preparou nem um pouco pra isso. E um dia antes desse duelo acontecer, ela meio que começa a se desesperar e acaba invocando ali sem querer um espírito que chega até ela em forma de raposa. E através desse espírito a gente vai entender muito mais sobre a personagem, sobre quem ela é de verdade, e ela também vai entender muito mais sobre quem ela é. Eu acho que o que me pega aqui nessa história, além dos ensinamentos, é a vibe dela, a forma como a ilustração preenche a narrativa e as cores escolhidas para compor a história. São tons pastéis também. Eu sou apaixonada por essa ilustração aqui, acho que as cores convergem, tudo fica lindo. Tanto que eu coloquei esse livro em destaque aqui atrás na estante, mas ele não tá ali agora porque tá aqui comigo. Faz tanto tempo que eu li essa história, mas ainda assim ela permanece muito viva no meu coração e na minha memória. Eu lembro de basicamente tudo o que aconteceu aqui, porque também é uma história bem curtinha e também é uma graphic novel, então é mais rapidinho de ler, mas ainda assim super envolvente, super bonita, super bela, cheia de ensinamentos. E ela traz também muita melancolia, que eu acho que é um sentimento que combina perfeitamente com toda essa vibe que o outono traz. Para a próxima leitura que eu separei, foi uma leitura que eu já fiz quando tinha o canal, eu li 2 vezes, inclusive da primeira vez eu detestei o livro, da segunda vez eu amei, foi bem 8,80, que é um livro clássico de Jane Austen, né, gente? Orgulho e Preconceito. Eu tenho nessa edição aqui que tem várias histórias junto, mas Orgulho e Preconceito tá aqui. Por enquanto, é a minha história favorita da Jane Austen. Eu acho que ela faz uma construção de personagens incrível na narrativa. Eu acho que ela traz uma vibe muito folhas e árvores e cartas. E essa situação toda de o livro ser um livro de época, eu acho que vários outros livros de época também combinariam para o outono, mas como aqui se trata de um romance e o outono me traz essa sensação de romance, essa vontade de ler coisas mais amorzinho, xodozinho, eu acho que Jane Austen combina demais aqui, porque não só se trata de romance essa história, o romance sim é o foco, mas a gente começa a encontrar outras coisas, e a visita em lugares com descrições, estátuas, eu acho que tem muito essa vibe. Agora pensando aqui, o outono também me lembra muitas coisas como Dark Academia, por exemplo, assim, Sociedade dos Poetas Mortos, umas coisas mais nessa vibe assim também. Então eu acho que esse livro combina perfeitamente com o outono. Orgulho e Preconceito é um livro que dispensa apresentações, basicamente. Tem um filme muito bacana que eu gosto demais também, e ele traz demais pra mim essa lembrança da vibe do outono. Então eu acho que esse livro aqui é perfeito pra ilustrar o que eu acho de outono também. Acho que eu tô conseguindo trazer umas indicações bem ecléticas aqui, né? Algumas bem diferentonas, assim, tem pra todos os gostos. Agora a gente vai pra uma um pouquinho diferente. Eu queria muito falar com vocês sobre essa próxima leitura que eu fiz, que na verdade eu fiz no ano passado e nem comentei tanto aqui pra vocês, que é o livro da Aline Bay. Se chama Pequena Coreografia do Adeus, e esse livro conversa sobre temas muito delicados, sobre maternidade, distanciamento da família. Com muita sensibilidade, a autora retrata o abandono parental, o fato de não se pertencer em algum lugar, não se sentir pertencente naquele lugar. Então eu inclusive recomendo muita cautela caso forem ler essa história, mas aqui a gente encontra a escrita única da Aline Bay. Eu não sei nem explicar a forma como a Aline escreve, porque é algo muito melódico, poético, que beira ali uma questão de poesia, mas não é uma poesia, ele tem uma métrica muito diferente, um corte, é algo musical, é algo que conversa muito comigo também. Eu já conheci o trabalho da Aline desde O Peso do Pássaro Morto, que foi um livro que me tocou profundamente, e aqui me toca de uma outra forma completamente diferente, que é um livro que eu dei 5 estrelas, e se encaminhou ao longo do caminho para se tornar um livro favorito da minha vida. Mas aqui, como eu já comentei, são temas bem diferentes, tratados de forma diferente. Aqui a gente vai encontrar a história da Júlia, nossa protagonista. E a gente vai entender que a Aline trabalha muito o psicológico dos personagens e traumas desses personagens. Aqui a gente acompanha a Júlia vivendo uma situação da separação dos pais, onde ela quer a presença do pai. Eu até tive certo receio em momentos que ela tinha cenas com o pai, e enquanto ela continua vivendo com a mãe, com quem ela tem uma relação muito complicada, e a Júlia não consegue se encontrar pertencendo em algum lugar, fazendo algo que ela gosta, e essa separação, essa situação dela com os pais molda toda a vida dela até a vida adulta, onde a gente vai encontrar ela tomando decisões para a vida que se baseiam basicamente em tudo que ela não teve na infância ou que ela teve. É um livro bastante intenso, bastante cheio de reflexões, cheio de lirismo, poesia e frases bonitas, frases emblemáticas, dramáticas, muito drama na história, assim, que faz a gente pensar e refletir. Então é um livro que me lembra bastante
algumas questões que o outono me traz. Eu gosto de ler esse estilo de história mais dramática no outono também. Nesse momento assim que eu tô sentada na minha cama, com uma cobertinha bem tapadinha, então eu acho que combina muito com a estação também. Por isso que eu queria muito recomendar esse livro da Aline Bay aqui pra vocês, e inclusive falar que eu sou muito fã da Aline Bay, adoro o trabalho dela. Eu recebi no ano passado esse livro da autora, ela pediu que a editora enviasse pra mim o livro, eu fiquei muito feliz com o carinho. E outra coisa legal, gente, é que ela mandou o livro pra mim autografado. E no autógrafo consta escrito assim, Outono 21. Então eu acho que assim dá pra entender melhor por que eu tô falando sobre esse livro aqui também. Antes de falar sobre o último livro que eu quero falar, eu vou fechar a lista aqui, depois vou abrir um parênteses pro outro livro. Vocês vão me ouvir falando de Garotos Corvos aqui de novo. Tá tudo bem pra vocês? Tá tudo bem pra mim. Não me critiquem. Garotos Corvos, gente, é assim. Eu tenho um altar pra ele aqui na minha estante, tem vídeo aqui no canal. É uma vibe simplesmente mística, simplesmente fantástica, que eu acho que o outono me traz muito disso também, da fantasia, do misticismo. Então, Garotos Corvos é isso, gente. Aqui a gente vai encontrar a história da Blue, que ela vai conhecer os Garotos Corvos, que são nada mais, nada menos que estudantes de uma escola, que são Gansey, Adam, Noah e... esqueci do Ronan, gente. Ronan é muito importante. A Blue, ela vem de uma família de médiums, mas o dom dela especificamente é amplificar os dons das outras pessoas que estão ao redor dela, que têm a mediunidade. E eu acho isso muito legal, porque isso diz muito da personalidade da Blue. Só que a história começa basicamente e é vendida também como um romance. A Blue, ela vive a vida dela em torno da profecia que diz que assim que ela beijar o amor da vida dela, essa pessoa vai morrer. E ela acaba descobrindo quem é essa pessoa, e em um dia específico que ela vai com a tia dela, o dia de São Nicolau, se eu não me engano, gente, não vou lembrar agora o nome. Não tenho certeza, mas enfim, gente, ela vai acabar sabendo quem é essa pessoa, vai acabar descobrindo ao longo do caminho dessa narrativa quem é essa pessoa, e vai acabar, inclusive, se juntando a ela por um propósito maior. A história vai muito além disso, mas eu não vou contar porque tudo aqui é um mistério, tudo aqui tem uma névoa, uma coisa envolvida, uma situação assim muito melancólica. Essa história é cheia de personalidade. Eu digo peculiar na narrativa e nas escolhas de condução dela. E os personagens também têm bastante peculiaridades, mas eu falo aqui bastante da narrativa, que é algo que me cativa demais. A primeira vez que eu li esse livro, já li ele 2 vezes, eu fiquei apaixonada, encantada, e assim, digo com segurança que até o momento Garotos Corvos é uma série que tem meu coração. Eu não li o último livro ainda porque eu tenho medo de acabar, sinceramente, mas eu acho que vai ser assim, ó, agora um momento perfeito pra terminar a narrativa com essa vibe. Tem muita floresta, muitos lugares, tem as linhas lei. Então assim, gente, assistam meu vídeo que eu conto bem melhor pra vocês por lá, bem mais específico, e conto pra vocês melhor cada um dos personagens, porque essa história aqui ganha muita força em cima desses personagens que são incríveis, maravilhosos. Então leiam Garotos Corvos também, recomendo demais pra vocês. Bom, gente, então pra gente abrir o parênteses que eu queria fazer aqui com vocês, eu vou falar sobre um livro que eu recebi em parceria com a Galera Record, que é um livro que eu queria muito ler e que eu tô lendo nesse momento. Eu tô tendo uma dificuldade e uma ressaquinha, mas eu tô tentando ler essa história aqui nesse momento, talvez por isso que ela me lembre um pouco do outono também, que é Luzes do Norte, de Juliana Domingues. Eu tava enlouquecida pra ler essa história, dá pra ver que eu li bem pouquinho, gente, mas essa história aqui é uma história com protagonismo sáfico e é uma história também de fantasia. Eu já percebi que aqui se passa no inverno, uma coisa mais gélida, é fantasia, tem casalzinho, tem amor, a protagonista vai ter que defender a amada dela, então assim, é tudo o que eu sei sobre a história e isso já me prendeu demais. Eu vi bastante pessoas falando que a história vai se dividir bastante entre o romance e a fantasia, que é um primor pra mim. Essa capa aqui, inclusive, me lembra também o outono nas tonalidades. Enfim, gente, eu não sei se eu tô, assim, passando dos limites nisso, vocês me digam aí nos comentários. Mas eu sou apaixonada por essa capa. E eu acho que a história, mesmo que não se passe no outono, não consegui definir, ainda acho que é inverno, vai me lembrar bastante essa vibe da época, por causa que eu tô lendo agora no outono. Então eu queria citar aqui pra vocês que em breve, assim que eu terminar essa história, eu vou também voltar e falar aqui no canal sobre ela pra vocês. E espero falar muito bem sobre essa narrativa, porque eu tô muito emocionada pra continuar e pra descobrir o que vai ter. Falaram que tem um mistério, falaram que tem uma coisa no final, então assim, já acho que combina super com a época e que eu vou gostar demais dessa história também. Então eu acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Espero que tenham gostado das recomendações, que façam as leituras. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam muito, gente, comentem muito, me ajudem aqui no engajamento do canal. E a gente se vê então num próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!